Cíntia Michel está na área, e na área comigo hoje é ela que tem 23 anos de experiência em gestão administrativa e financeira em grandes empresas como Odebrecht, Sebrae São Paulo e Cerveja Proibida. É especialista em consultoria de organização financeira remota e fundadora da Ornelas Finanças, empresa de assessoria financeira virtual que ajuda pequenas e médias empresas a alcançarem uma gestão financeira sólida e eficiente. Seja muito bem-vinda, Lindsay Ornelas. Obrigada, Cíntia. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você. Muito feliz de te receber. Quem acompanha a gente aqui já me ouviu falar isso com muita frequência. A gente se conheceu no Sebrae, Tatuapé, foi muito bacana. Exatamente. No grupo do Inova Leste, vocês estão vendo quanta gente boa vem desse grupo, né? A gente se conheceu no Inova Leste, o grupo liderado pela Camila Canotilho, inclusive vou gravar com ela hoje aqui também, estou bem feliz. Legal! E você veio com uma proposta muito interessante, você, do mundo das finanças, que não é um mundo muito acessível para todo mundo. Tem muita gente que só de ouvir falar no mundo da finança já fala, socorro. Exatamente. O que eu mais ouço dos clientes, eu não gosto de financeiro, eu não gosto de mexer com isso. Porque as pessoas, elas têm essa crença, né, do dinheiro, de olhar para o dinheiro, do medo do dinheiro. As pessoas têm medo do dinheiro. E você, você, pelo jeito, não tem medo, né? Porque você foi direto aí, já mergulhou nesse mundo. O que te encanta nesse mundo das finanças? Olha, eu fui levada para o mundo de finanças, né? Quando eu comecei a trabalhar lá, muito tempo atrás, em 1997, por isso esse tanto aí, né, mais de 23 anos de trabalho, eu comecei numa instituição financeira, que era a Caixa Econômica Federal, como aprendiz. Ali eu já tive contato com os números, com contas e tudo mais. E de lá para cá, eu vim atuando na área administrativa financeira, embora eu tenha me formado numa área técnica totalmente diferente, porque quando eu me formei em designer de interiores, depois eu fiz edificações, mas nunca saí da área administrativa financeira. E aí, então, continuei nessa área e gosto bastante, gosto dessa questão da organização, né, de ter processos para fazer as coisas. Então é isso que me levou a trabalhar ainda mais hoje na assessoria financeira. E como que você ajuda, então, os seus clientes a encararem esse bicho-papão? Exatamente, com organização, né? A gente tem uma metodologia de trabalho que a gente aplica, uma metodologia que para finanças até existe essa nomenclatura, que é a nomenclatura ROI, mas que não tem muito a ver com o que o pessoal sabe aí de finanças hoje em dia. Ela diz que é a rotina, a organização e a inteligência. Muito bom. Então, a gente traz, né, para os empreendedores, para os empresários, essa questão de ter a rotina, de fazer os passo a passo, o processo do financeiro diariamente, né? Traz essa organização, porque as informações estão ali de uma forma clara, objetiva, e aí a gente entra num ponto, né, que é o ponto da inteligência, porque muita gente faz o processo de anotação das contas, mas não sabe ler essas informações. Então, é esse processo que a gente traz com a consultoria, na inteligência dessas informações registradas dia a dia durante o mês de funcionamento do negócio. Isso é maravilhoso, né? Porque a gente olha a gente está na era dos dados, né? Exato. Na era da informação. Agora, os dados, se eles não forem transformados em estratégia, em inteligência, não servem para muita coisa, né? São mais informação desperdiçada. E como que você ajuda, assim, quais são os dados que você vê que são relevantes para os empresários hoje, que eles precisam estar atentos a esses números especificamente para trazerem estratégia para os seus negócios? Olha, é importante ver a gestão de custos do negócio, né? A precificação, seja ela de serviços ou de produtos. Isso é um ponto que os empresários, eles têm muita dificuldade, que é a precificação, né? E acompanhar ali o fluxo de caixa da empresa periodicamente, né? Então, ter isso ali anotado numa gestão que controla as contas, né? As receitas, as despesas, e olhar para isso, para que ele consiga ter um planejamento até a médio e longo prazo, né? Que isso é o que acabam muitos pecando. Eles anotam, mas eles não olham e não fazem um planejamento nem de receita e nem de despesa a curto e médio prazo para saber, e aí acabam entrando num fluxo de caixa negativo, e aí é onde começa as maiores dificuldades.
E quando eles chegam até você, como que eles chegam, assim, o que eles entendem? Porque acontece muito, né? Eu trabalho também com palestras, treinamentos, consultoria nessa área de inovação, e acontece muito do cliente chegar pedindo uma coisa, e aí eu observo, analiso ali a necessidade do cliente, e a gente escuta o que está por trás do que o cliente está trazendo, nas entrelinhas, e a gente começa a perceber que ele está pedindo uma coisa, mas talvez ele precise de uma outra, ou anterior, ou tem um ajuste ali, uma adaptação entre o que está sendo pedido e o que a gente enxerga de necessidade, e a gente combina isso. Como é isso para você? As pessoas chegam para você, porque qual é a dor que elas estão naquele momento? Olha, a maior dor, né, que eu percebo é essa questão da pessoa ter todas as contas juntas, pessoais e empresariais, né? Então, a grande maioria dos empresários chegam para mim e falam para mim, Lindsay, olha, eu até anoto aqui as coisas, né? Muitos trabalham com planilha de Excel, que eu adoro, sou apaixonada no Excel. Mas, para você ter as informações, ela precisa ser uma planilha complexa. E muitas vezes as pessoas não têm conhecimento nem de como usar, elas apenas alimentam, né? Colocam ali a informação. E aí eles chegam para mim e falam, olha, eu até tenho uma planilha, eu anoto, mas acaba ficando misturando tudo, eu não sei exatamente qual que é a minha receita, qual que é a minha despesa. Então, o que falta para as pessoas é essa clareza sobre as informações, né? Então, eu vejo que muita gente chega com essa questão que nem você falou, eu tô querendo isso daqui, mas na verdade ele precisa de outra coisa. Na verdade, ele precisa de mais conhecimento, ele precisa de planejamento, né? Então, a gente vai levando o cliente passo a passo em cada um dos quesitos. Primeiro, olhar ali realmente aonde ele está gastando, aonde ele está recebendo, qual é o produto, o serviço dele que tem uma maior rentabilidade, né? Para ele poder ou praticar mais aquilo, ou gerar outros produtos, fazer uma esteira. Então, a gente procura olhar como um todo. Eu até falo que com os meus clientes eu não sou só a assistente financeira. A gente acaba sendo um pouquinho de assistente de marketing, um pouquinho de assistente de outras questões, de administrativo, porque a gente vai vendo ali, durante o financeiro, a gente vai vendo outras necessidades que o cliente tem e que ele pode melhorar no negócio dele para o financeiro também melhorar e ele conseguir atingir os objetivos dele. É extremamente necessário, né? A gente sabe que, infelizmente, muitas empresas aqui no Brasil quebram antes mesmo ali de completarem 5 anos de vida, e a gente sabe que tem uma porção de fatores que impactam isso, desde legislação, tributação, dificuldade de se encaixar no mercado, né? Entender qual é o seu nicho, e fazer a comunicação com o seu cliente, fazer essa conexão, próprio produto e serviço que está sendo ofertado, e dos elementos importantes dessa equação é a parte financeira, esse não saber. Então, para um empreendedor, para alguém que está pensando em empreender, ou que está bem no comecinho, que ainda nem tem a planilha, o que você diria para essa pessoa? Olha, se você está querendo empreender, na parte financeira, começa por aqui. Começar sempre separando as contas, né? Mesmo eu vejo muita pessoa que chega e ela nem abriu um CNPJ ainda, né? Ela ainda é totalmente autônoma, ela não é nem MEI, nem ME e tal, e ela acaba fazendo todas as coisas. Não, eu tenho aqui a minha conta bancária, então eu já vou recebendo por aqui. E por mais que talvez ainda a pessoa não esteja nesse estágio de ser uma empresa, o primeiro passo é realmente ter essa noção de separar o que é da empresa e o que é seu, né? Então, eu sempre falo para os meus clientes, abram uma conta, né? Mesmo que seja uma conta pessoa física, mas o ideal é que você abra um CNPJ. Hoje é tão simples, né? O Sebrae apoia você abrir um CNPJ, existem vários vídeos aí de tutoriais que ensinam a abrir o MEI, por exemplo, né? Abra um CNPJ, separe as contas, né? Faça essa anotação do que entra e do que sai, mesmo que você não saiba ainda ler aquelas informações, pelo menos você vai ter uma noção exatamente do que está saindo. Crie um plano de contas, separe, né, os serviços que você tem, quais são os serviços que você entrega, o que você gasta para prestar aquele serviço, e aí com isso você já vai conseguir ter uma noção, né, do que
está acontecendo no seu negócio, aonde está acontecendo, e ali vai conseguir planejar. Não, olha, isso aqui eu posso otimizar, eu posso melhorar isso daqui, utilizar também esse recurso para outra coisa, né, dentro do meu negócio. Então, essas são as partes prioritárias para começar hoje um negócio. Já começa bem, né? Já começa com o pé direito. Bem. Exatamente. E você também é empreendedora, porque a Ornella Finanças é um empreendimento. Então, você apoia empreendedores com seu conhecimento e você tem os seus próprios desafios como empreendedora. Exatamente. Fala pra gente um pouquinho desses desafios hoje, assim, o que está sendo desafiador para você nessa etapa da jornada que você está do seu empreendimento. Eu acho que o primeiro desafio que eu tive quando eu comecei a criar a empresa lá em 2020 foi virar a chavinha, né, de empregada para empresária, né? Muita gente às vezes enxerga o próprio negócio, abre o negócio, mas continua enxergando o negócio como um autoemprego. Então, eu vejo que isso foi a primeira dificuldade que eu tive lá de virar essa chave, né? E pensar como empresária. E aí a gente vem enfrentando no dia a dia essa batalha, como você falou, é empreender no Brasil, né? As dificuldades de trazer até uma área que é inovadora, porque até a pandemia a gente não tinha, bem dizer, trabalhos remotos, a gente não sabia sobre isso, né? Até a pandemia também, a terceirização de serviços, ela era pensada apenas para outras áreas, a gente só pensava ali na terceirização de serviços para contabilidade, às vezes, para o departamento jurídico, mas para coisas da empresa, da administração da empresa, as pessoas tinham e ainda têm essa mentalidade de que, não, eu preciso ter ali um funcionário, eu preciso ter. Então, também trazer essa conscientização hoje para os empresários, que eles podem ter um serviço de qualidade especializado com uma pessoa que entende daquele setor efetivamente, de forma, né, terceirizada, onde ele pode contratar esse serviço e não necessariamente ter um funcionário, também é um desafio, porque a gente tem que educar os clientes a entender que eles podem ter isso e que não custa um absurdo, porque muitos clientes, quando chegam para mim, ontem mesmo, eu apresentei uma proposta para um empresário, e aí ele falou assim para mim, nossa, Lindsay, eu não imaginava que custaria isso. Eu achava que custaria muito mais, né? Eu falei para ele, não, porque se você pensar, você está dividindo uma pessoa com outras pessoas, né? E essa cooperação acaba aliviando o valor do serviço, né? O preço do serviço. Então, a gente vem num trabalho aí dessa questão nova, de uma área nova de terceirização das finanças, do administrativo também, de atendimento, né? Então, a gente vem nessa conscientização. Então, todo dia é um trabalho até de educação das pessoas que estão aí empreendendo, com empresários, com pequenas empresas, para eles entenderem que eles podem ter esse tipo de serviço. Podem e devem, né? E devem, de alguma forma. Exatamente. De alguma forma, isso ajuda muito, né? Seja interno, seja trazendo alguém de fora. Isso me lembra muito uma frase que eu ouvia bastante no Vale do Silício, que dizia assim, seja excelente naquilo que você é bom e terceirize o resto. Então, assim, aquilo que você faz bem, mergulha naquilo e faz o melhor possível e seja excelente, seja referência naquilo. E aquilo que não é o teu forte, você traz alguém que é excelente naquilo para cooperar com você, para ajudar a fazer o todo funcionar, né? Exatamente então, isso. É muito bacana. Exatamente você, nessa jornada, é muito bacana que você ofereça essa possibilidade. Nessa jornada, você já teve vontade de demitir algum cliente? Eu já tive vontade, eu já demiti cliente. Senta que lá vem a história. Recentemente, por exemplo, eu tive um cliente que ainda veio, né, com essa mentalidade de que não, estou contratando, mas como se fosse... Eu te enxergo como minha funcionária e tal, e ali naquele momento, às vezes você respira fundo, que às vezes o cliente, né, vem ali com alguma proposta, alguma exigência, que não está ali dentro do seu escopo, que você não tem como atender, e aí você respira fundo, e tem hora que você fala assim, nossa, que vontade de demitir esse cliente, e aí você pensa, não, ele precisa do meu trabalho, o que eu preciso é exatamente, né, mostrar para ele que
isso eu atendo, isto eu não atendo, isso a gente vai ter que procurar uma outra solução. E aí é onde entra aquele papo de a gente não atende só a parte financeira, a gente acaba atendendo outras coisas, porque a gente faz o cliente ver que ele precisa daquilo, mas ele precisa daquilo de uma outra forma, que não é você que vai atender. E já teve cliente que eu demiti porque eu vi que, por exemplo, não ia, né, o trabalho não iria fluir, que o cliente ainda não estava preparado para ver aquelas informações, para trabalhar daquela forma, né? Então, já teve cliente que chegou e não estava comprometido com o trabalho, porque existe a contrapartida de eu fazer o trabalho manual ali do dia a dia. Só que essa informação, ela tem que vir do cliente. Então, se o cliente não me passa, né? Se o cliente não colabora informando as coisas, ou ele faz as retiradas, às vezes da conta, sem previsão, isso acaba prejudicando o que a gente quer levar para ele, de planejamento, de organização, né? E aí, às vezes, esses clientes a gente, infelizmente, tem que identificar que talvez não seja o momento para ele, né, de ver aquilo da forma que a gente está propondo que ele elegância. Veja. Não de mandar o cliente catar o coquinho. Ele perceber que talvez não seja o momento, você é muito elegante. Exatamente. A gente precisa ter esse tato para tratar com as pessoas, né? É verdade, é um desafio, né? É um desafio. Eu brinco aqui porque a gente falar de finanças é um assunto desafiador, ainda que a minha formação é em economia, né? Eu sou economista. E muita gente que fez a faculdade, eu fiz INSPER, e muita gente que vai para o INSPER vai porque quer ir para o mercado financeiro. Sei que não é exatamente isso que a gente está falando aqui, mas está ali dentro do mesmo guarda-chuva. Exatamente. E para mim nunca foi o objetivo, nunca foi o mercado financeiro. Eu sempre olhava assim, a economia, essa grande praça pública onde as trocas acontecem, onde as pessoas se relacionam, é uma dos campos, né, que a gente pode olhar para isso, onde se relacionam o setor público, o setor privado, o terceiro setor, sociedade civil. Então, como a gente pode calibrar essa atmosfera, calibrar esse campo para que essas relações se deem de uma forma mais harmoniosa, com melhores resultados, que traga boas soluções, qualidade de vida, geração de riqueza, de emprego. E então, assim, para mim sempre foi esse olhar, assim, eu quero entender isso para eu ver como é que eu posso ajudar. E as finanças fazem parte disso, mas eu confesso que eu sou mais do time da comunicação, então eu tô aqui, eu tenho que brincar para falar disso. E, claro, a gente faz tudo com muita responsabilidade. Sim. E acho importantíssimo o trabalho que você faz, por isso que eu quis te trazer aqui. Mas é interessante olhar para esse lado, para essa resistência. Porque, assim, foi uma coisa que eu percebi que eu tive uma resistência por muito tempo, sempre queria, poxa, alguém resolve essa parte, sabe assim, quem que vai resolver essa parte? Até o momento em que eu entendi, por isso que eu estou fazendo esse destaque, exatamente o que você falou agora, na tua última fala. Tem uma parte que é o que você traz um conhecimento, você traz uma organização, você traz uma estratégia. Só que essa parte, ela precisa ser combinada com o que o cliente traz, porque o cliente traz os dados, o cliente traz a visão dele, o que ele quer para a empresa dele, onde ele quer chegar, de onde ele está saindo. E como que funciona, né? Como é que combina isso? Porque o serviço, ele não, principalmente o serviço financeiro, ele não é um serviço engessado. A gente sabe que o processo, ele é igual para todas as empresas. Todas as empresas precisam fazer as anotações de entradas, as anotações de saída, fazer a conciliação bancária, né? Precisam acompanhar ali o fluxo de caixa. Então, a gente sabe que todas as empresas precisam fazer isso. Mas cada empresa tem a sua especificidade. Então, cada empresa tem ali, por exemplo, hoje eu já consigo coordenar, por exemplo, com os meus clientes de fazer os pagamentos uma vez por semana, e aí os nossos pagamentos são sempre na segunda-feira. Então, segunda-feira para mim é o dia mais intenso da semana. E eu gosto disso, eu não tenho problema nenhum, né? Eu sempre gostei da segunda-feira, eu acho que a gente vem com aquele gás todo, e aí a gente
coloca todos os pagamentos num único dia. Mas tem clientes que ele tem uma outra necessidade. A necessidade dele, por exemplo, às vezes é pagar a cada 15 dias, ou é pagar todos os dias, né? Então, depende ali da necessidade do cliente, do que ele precisa, e a gente molda o processo conforme a necessidade do cliente. Então, o serviço ele é realmente especializado para cada negócio. Isso é maravilhoso. E lembrando que tem que fazer a sua parte também. Não adianta, a Lindsay não tem a varinha mágica que vai chegar e vai tudo plim, plim, plim. Não tenho. Ela tem estratégias mágicas. Gostaria de ter. A gente tem esse pouquinho de conhecimento para trazer, né? Mas precisa realmente dessa colaboração do empresário, do empreendedor. É uma parceria, uma parceria. Isso é muito legal que fique claro, porque senão, porque quando a gente fala, como eu mencionei antes, seja excelente no que você é bom e terceiriza o resto, não quer dizer delargar, né? Não. Delegar não é delargar. Então, assim, não quer dizer, entrega para alguém e fecha o olho. Quer dizer assim, poxa, vamos fazer isso junto, porque você entende disso melhor do que eu e você pode trazer uma estrutura que eu não estou conseguindo ter agora. Como é que a gente se ajuda, né? Exato. E isso é muito valioso e é muito bom que esteja claro, porque empreender é isso, a gente precisa estar olhando em todas essas áreas e a gente precisa ser parceiro de quem vem ajudar a gente em todas essas áreas. São várias engrenagens, né? E às vezes se você não consegue ali uma engrenagem que realmente se encaixe, o restante não vai rodar também. Então, eu sempre falo isso, a gente tem que olhar como dentro de um relógio. Se o pessoal já abriu aqueles relógios que não eram digitais, analógicos, eles vão ver que são várias engrenagenzinhas que aí cada uma tem ali a sua função e todas têm que girar perfeitamente. Se uma delas não gira, as outras automaticamente vão ter problema. E o financeiro assim, necessário, essencial para o bom funcionamento da empresa, né? É o coração, né? É o coração. Porque é ele que bombeia tudo ali para as outras áreas. Né? É ele que dita quanto você vai poder investir, por exemplo, num novo maquinário ou numa nova formação, numa mentoria, num investimento com marketing. Então, o financeiro ali que te dá tudo para você jogar para as outras áreas. Foi por isso que eu aprendi a gostar. A gente tem que aprender. Não nasci gostando, mas eu aprendi no processo, no meio do caminho, encontrando pessoas como você, com paciência, com visão, com estratégia para ajudar a fazer essa transição. Porque realmente muda tudo, né? A gente ter esse olhar e essa clareza, tanto na empresa quanto na vida pessoal, né? Sim. Como é que eu faço dinheiro? Porque esse negócio de ganhar dinheiro, né? Não é loteria, não é Silvio Santos, é assim, como é que eu faço dinheiro? Como é que eu poupo dinheiro? Como é que eu estou gastando isso? Como é que eu estou investindo? Então, tanto para nossa vida... Como que eu guardo dinheiro? Exato. Porque as pessoas não estão acostumadas a guardar dinheiro, né? Elas estão sempre ali no limite. Eu ganho tanto, então eu gasto tanto. E aí nunca guarda nada, né? E aí não mexe essa régua, né? Então, é muito importante a gente ter essa visão, porque isso vai dar impulso para o nosso trabalho, para o nosso estudo, para a nossa saúde, para os nossos relacionamentos, para a nossa vida, né? Sim, para tudo, né? Eu tenho um cliente que, quando eu comecei com ele em março do ano passado, ele não tinha nenhum conhecimento, ele simplesmente emitia os boletos, mandava para os clientes, recebia, e aí a gente começou a fazer um trabalho e tudo mais, e aí a gente saiu aí de um faturamento em março do ano passado em torno de 10 a 15 mil, e nós fechamos o faturamento no final do ano em torno de 45 a 50 mil. E aí ele mudou de categoria de empresa, né, no final do ano, e ele falou para mim, cara, eu não saberia o que fazer se eu não tivesse esse acompanhamento financeiro. Ele falou, eu não teria conseguido enxergar, provavelmente eu teria gasto tudo. E aí ele vai até casar agora, em agosto, e aí ele falou, ele me convidou pro casamento, ele falou, não, Lindsay, porque eu não conseguiria ter casado se você não tivesse organizado as minhas finanças. Ai, que legal. Aí eu falei pra ele, que bom, então eu estarei lá presente. Tá vendo? Tá muito conectado, isso é muito bacana, Lindsay. Que delícia te receber aqui, que delícia ouvir as suas histórias. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente, eu acho que isso ajuda muita gente que tá querendo empreender, ou que já tá empreendendo e de repente não tá sabendo, né, tá com aquele organismo doente, não tá sabendo o que cuidar primeiro, olha para as finanças, exato, que vai ser o ponto central ali para se reorganizar.
E eu te agradeço a presença e deixo aberto caso você queira trazer alguma mensagem final para quem está ouvindo a gente, seja um puxão de orelha, seja uma inspiração. Eu agradeço de estar aqui também, né? O que eu gosto sempre de falar para os empreendedores, para os empresários, é que a gente tem que entender que o tempo é o nosso maior ativo. E como você disse, quando a gente consegue, né, fazer aquilo que a gente é bom e delegar o restante das coisas, a gente ganha tempo. E aí a gente ganha tempo para fazer mais aquilo que a gente é bom. E isso acaba trazendo também outros resultados. Então, que as pessoas olhem, né, para o financeiro delas, que as pessoas façam esse acompanhamento e que, não conseguindo fazer, elas deleguem para elas verem que é possível elas ficarem mais focadas no negócio delas. Maravilha, muito, muito obrigada, Lindsay. Eu que agradeço. Volte sempre aqui, a gente está sempre com as portas abertas para você. E muito obrigada a você que assistiu até aqui. Nós nos vemos no próximo episódio.